estamos de volta ao programa Questões de Fé, com o tema da Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, a exortação apostólica, vinda do Sínodo dos Bispos e que o Papa Francisco transformou no seu programa de pontificado daqui a pouquinho. Eu quero dizer que continuam aí à sua disposição os telefones para que você possa ser sorteado, receber um brinde no final do programa. Telefone 32090120, facebook.com/questões.de-fé, e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. E no site da TV Horizonte você pode rever os programas anteriores, como, por exemplo, o do sábado passado, que foi sobre a campanha da fraternidade, quando tivemos aqui o diácono Glevisson Felipe, diácono permanente, Áurea Marim, professora do Cefap, do ISTA, de Teologia, e o Paulo Augusto, do Colegiado de Leigos. Acesse tvhorizonte.com.br/questões de fé, sem acento, é claro. E agora nós vamos já ouvir a primeira música do grupo musical Capela, e a música que eles vão apresentar é Igrejinha de São Damião, de Marcos Viana. Bonito. São Damião é a capela que São Francisco achou que era para reconstruir. E essa capela de São Damião que fica lá na Baixada, lá de Assis. Mas era mais do que isso, era para reconstruir a igreja.
a igreja feita de gente, povo de Deus. E vamos começar exatamente com Francisco nesse segundo capítulo, na crise do compromisso comunitário, que é exatamente o título. Eu vou ler e destacar alguns pontos, fazer a minha interpretação, mas claro que as pessoas podem discordar da interpretação que eu dou. Por isso que eu leio o texto exatamente como está e depois dou a minha interpretação. O Papa começa no parágrafo 50, nesse primeiro parágrafo do segundo capítulo, diz assim: antes de falar de algumas questões fundamentais relativas à ação evangelizadora, convém recordar brevemente o contexto em que temos de viver e agir. É habitual hoje falar-se de um excesso de diagnóstico, que nem sempre é acompanhado por propostas resolutivas e realmente aplicáveis. Por outro lado, também não nos seria de grande proveito um olhar puramente sociológico que tivesse a pretensão, com a sua metodologia, de abraçar toda a realidade de maneira supostamente neutra e asséptica. O que eu quero oferecer situa-se mais na linha do discernimento evangélico. É o olhar do discípulo missionário que se nutre da luz e da força do Espírito Santo. Me permito agora fazer uma interpretação deste parágrafo. Criou-se um hábito desde a década de 80, 70 talvez, no Brasil, do ver, julgar e agir. Muito oportuno. É um método muito bom, não há dúvida nenhuma, é o método usado na campanha da fraternidade. O ver, as análises sociais, o julgar a partir do Evangelho e o agir. Esse método, por sua vez, está baseado na praxis da teologia da libertação, e é bom dizer que eu fiz a minha tese de mestrado sobre a teologia da libertação e, portanto, sei muito bem o que eu estou falando. E sei muito bem o que o Papa também está querendo dizer aqui. Naquela época, tinha-se a impressão, a sensação, de que ao utilizar as análises sociais da sociologia e da economia, nós tínhamos uma visão completa da realidade a ser julgada pelo Evangelho. A meu ver, é isto que o Papa está aqui a criticar. Ele não está invalidando o método, de forma nenhuma, ver, julgar e agir. Até porque o método na pastoral, por exemplo, da campanha da fraternidade, ele não tem esta pretensão, de forma nenhuma. É um ver com mais critério, é um ver com mais consistência, não é um ver de uma opinião comum assim, é um ver baseado em algumas análises, mas não tem esta pretensão. O problema é quando se tem esta pretensão de se alcançar o todo da realidade através das análises sociopolíticas, através das análises sociais. É isso que o Papa está a criticar. Ele fala, não é assim, e eu não pretendo fazer isso, até porque o Papa já entendeu que existe excessos de diagnósticos, mas carência de solução. Todo mundo fala, a realidade está assim, se explica por isso, se explica por aquilo, a causa disso, da pobreza, disso aqui, é tudo isso aí. E daí? Até hoje não resolveu. Então existe excesso de diagnóstico e carência de soluções. O Papa fala, qual é a minha função? Ou seja, qual é a função da igreja? É o olhar do discípulo. A gente olha, não olha com a pretensão de abarcar o todo e de maneira isenta. Olha já com um olhar, com óculos, já com um olhar definido pelo Evangelho e não pelas análises sociais. Se eu estiver errado, que alguém me corrija, mas eu tenho muita convicção de que este primeiro parágrafo, de maneira muito simples, quase imperceptível, ele lança uma seta no coração de determinadas preocupações, análises que muitos aí fizeram, talvez hoje nem tanto. Então, esse é o parágrafo 50 e este é o comentário que eu estou fazendo. Agora nós temos o 51 e ele continua
não é função do Papa. Eu diria até mais, ele está falando aqui do ponto de vista da exortação apostólica, né? Mas quando ele diz isto, a gente poderia acrescentar, não é função da igreja, não é função dos cristãos. Então, não é função do Papa, mas ele fala do Papa. Não é função do Papa oferecer uma análise detalhada e completa da realidade contemporânea. Mas animo a todas as comunidades a uma capacidade sempre vigilante de estudar os sinais dos tempos. A tradução aqui não está boa, tá? A tradução aqui está estranha. Mas animo todas as comunidades. Mas talvez para entender melhor seria assim, se for esta a tradução correta, né? Eu tenho que conferir em outras línguas. Mas quero animar todas as comunidades a terem uma capacidade sempre vigilante de estudar os sinais dos tempos. Nós vamos continuar isso porque é muito interessante. Vou continuar a ler e a interpretar para que você possa ter o texto do Papa e conferir a minha interpretação e ver se ela está correta. Voltamos daqui a pouco.